Turma, olha eu aqui de volta. Eu vou acompanhar vocês agora na matéria de matemática aplicada à enfermagem. Realmente vocês não tinham tido essa matéria e é bastante conveniente que vocês tenham ela junto com a farmacologia, porque acaba facilitando o raciocínio, né? De alguns cálculos que a gente vai fazer lá na farmacologia, tá bom? Então eu vou procurar trabalhar com vocês todos os cálculos bem direcionados aos cálculos de farmacologia, né? Aos cálculos bem utilizados na enfermagem, isso para facilitar a vida de vocês, né? Mas é importante aqui que vocês entendam que a gente vai precisar resgatar alguns conceitos que vocês viram em todo o ensino regular que vocês tiveram até hoje, né? Então, alguns cálculos básicos como soma, subtração, multiplicação e divisão a gente vai rever aqui. E eu preciso, como está dito aí nesse texto que eu deixei para vocês aqui, que é necessário que vocês pratiquem em casa. Então não fiquem apegados só aos exercícios que eu vou passar aqui pela plataforma. É importante que vocês pratiquem a matemática diariamente, tá bom? Sendo assim, né, vocês conseguindo fazer dessa forma, certamente vai ficar mais fácil para que vocês consigam retomar os conceitos e praticando vocês vão pegando bastante experiência em calcular. E aí o raciocínio vai vindo junto, né? Então é importante que vocês façam, tenham essa ideia, né, de que precisa praticar além daquilo que a gente vai fazer aqui, não tem jeito, tá bom? Bom, só para relembrar então o que vocês já tiveram, para vocês acompanharem material impresso, podem acompanhar pelo livro de vocês, tá bom? O volume 2 tem lá toda a parte de cálculo matemático e ele vai resgatar também esses conceitos aqui, tá bom? O que não tiver lá, vocês podem acrescentar escrevendo aqui durante o vídeo, tá? Mas eu não vou disponibilizar material impresso. O que vai ter impresso aqui para vocês, que vocês já sabem que conta como presença, para vocês responderem o questionário, tá bom? Então, não vai ter material além do livro, né? Certamente, se eu achar alguma coisa interessante de vídeo, eu posso disponibilizar para vocês também, mas podem se apegar ao livro que dá certo sim, tá bom? Tudo que cai lá é bastante completo, certo? Então, só para a gente relembrar o que nós vimos lá no jardim, tá? Isso aqui é coisa de jardim 1, jardim 2 no pré. Lá no pré a gente aprende, né, sobre o nosso sistema de numeração. Por que eu digo nosso sistema de numeração? Porque é o sistema que o Brasil usa, né? Então, nós determinamos aqui alguns símbolos que representam os números para nós. Em outros locais é diferente? Sim, olha os símbolos do hindu, olha os símbolos árabes, olha os símbolos italianos, né? E esse daqui é o nosso brasileiro. Então, conforme muda a etnia da pessoa, né, conforme muda o país onde ela estará, certamente também vai mudar o símbolo utilizado para representar o número, tá? O nosso aqui, atualmente no Brasil, é esse aqui, o sistema de numeração que nós conhecemos, né? Que é do zero, né? Que na verdade estaria aqui do 0 ao 9. A partir do 10 já começa a junção de dois números, né? Então eles já não são mais números únicos, né? São números que se unem para formar outro número, né? Então todos os números inteiros são esses daí que vocês estão vendo. Então, olha lá, ó, para que a gente entenda o conceito propriamente dito, né? Os algarismos arábicos, né, são um símbolo que representam os números, né? Na notação que a gente usa atualmente, ela se baseia no sistema decimal de numeração. Por que nós nos baseamos no sistema decimal de numeração? Porque nem todo número que a gente utiliza, ele é considerado um número inteiro. Então, gravem, por favor, esse conceito na mente de vocês. Nós não temos só números inteiros, né? Na nossa simbologia numérica. Nós temos números decimais nela também. Para quem não lembra o que é um número decimal, eu vou dar uma digitada aqui, ó. Se eu colocar para vocês assim, ó, 1,50, toda vez que eu tenho a vírgula, né, representada aqui no número, eu já não considero ele um número inteiro, eu considero ele um número decimal. Então, por isso que nós utilizamos, né, nós utilizamos símbolos, né, que representam então um sistema decimal de numeração para nós aqui
no Brasil. Eu deixei esse exemplo para vocês aqui, para vocês verem, ó. Reparem, o exemplo que eu dou é de um número inteiro. Então, gravem esse conceito. O que é um número inteiro? Um número inteiro é esse número aqui, ó. É um número que ele não tem vírgula, né? Como vocês podem ver aqui, ele não tem vírgula. Aqui, ó. E ele é considerado um número da cartela, né, aqui na nossa simbologia, mas ele é considerado um número inteiro, ou seja, ele não é quebrado, ele não tem nenhuma vírgula de separação decimal que faz com que ele tenha valores, né, dentro dele menores do que 1. Todos os valores que estão neste número aqui são valores maiores do que 1, né? Então, como que a gente chama ele? Olha lá, é um número de 3 dígitos, porque ele tem 3 dígitos, ou 3 algarismos, dá na mesma, falar dígito ou algarismo dá na mesma. Já o número decimal, ele tem uma quebra de um ponto decimal. O que seria uma quebra do ponto decimal? Quando tem a vírgula, né? Quando tem uma vírgula separando, ele tem essa quebra aí desse número decimal. Então, só para que a gente não esqueça, um número inteiro tá aqui, ó, é um número que não tem vírgula, e um número decimal é um número com vírgula. Bom, pessoal, e como a gente faz para ler este número, então, né? Existe todo um sistema de classificação dos números e de leitura que diz que assim, ó, quando nós temos um número inteiro, a gente vai começar pelo primeiro número da esquerda, né, da direita para a esquerda, se eu estiver olhando de frente para esse número, tá? Então, aqui no caso ó, do 507, a gente começa a leitura a partir do 7. Ele vai ser a minha unidade. Depois à esquerda dele a dezena e à esquerda ainda dele a centena. Assim como vocês estão vendo nesse número aqui, ó, eu dei um exemplo de número decimal com um ponto decimal de vírgula, né? Então já é um número com vírgula, ou seja, não é um número inteiro. Mas mesmo assim eu consigo fazer a leitura da parte inteira desse número. Qual é a parte inteira deste número? É tudo que estiver à esquerda da vírgula, olhando de frente para o número. Então aqui, ó, estes números que estão à esquerda aqui, eles são considerados números inteiros. E como nós fazemos a leitura deles? Ó, o primeiro número é a unidade, o segundo é a dezena, o terceiro é a centena e o quarto número é a unidade de milhar ou milhar. Se a gente quiser falar só milhar também pode, tá bom? Tudo que estiver depois da vírgula vai ser considerado um número decimal, ou seja, um número menor do que 1, né? Então é importante que a gente tenha na mente essa ideia de que é um número menor que 1. E o primeiro deles, logo à direita da vírgula, é o décimo, depois o centésimo, depois o milésimo. Eu deixei um outro exemplo aqui para vocês verem, ó. Reparem que aqui eu tenho um número com vírgula e o número que está à esquerda da vírgula seria o número inteiro, mas ele é zero, ou seja, menor que 1 já. Então eu sei que todo este número vale menos do que 1, né? E o primeiro número depois da vírgula à direita é o décimo, o terceiro é o centésimo, o segundo é o centésimo e o terceiro é o milésimo. Existem outras classificações aqui, tá? De milhão, milésimo, bilésimo, né, que seria bilhões, mas como na enfermagem a gente usa somente 3 casas, ou seja, 3 números depois da vírgula, eu preciso que vocês saibam isso aqui pelo menos muito bem, tá bom? Então, de novo, quando eu tenho um número com vírgula, todo número antes da vírgula, ou seja, à esquerda da vírgula, ele é considerado um número inteiro. E tudo que vier depois à direita da vírgula é considerado um número decimal, né? Um número menor que 1. Qual é a leitura? Dos números que estiverem antes da vírgula, eu vou contar como unidades, dezenas, centenas e milhares. Os números que estiverem depois da vírgula serão o décimo, centésimo e o milésimo, certo? Bom, só para a nível de lembrança mesmo, a gente tem que lembrar que a classificação dos números, elas podem ser cardinais, ou seja, os números que nós conhecemos, elas podem ser ordinais, se eu chamá-la de primeiro, segundo ou terceiro, né? Fracionárias, se eu chamar de meio, de terço, de 2/5. Então, existem vários tipos de leitura, né? E multiplicativos. É o dobro do número, é o triplo do número, é o quíntuplo do número, né? Então, o resultado é o quíntuplo de 2. Então, dá para utilizar esta outra classificação também. Qual a classificação mais usual que nós faremos? É sempre essa cardinal,
que é a numeração 1, 2, 3 que nós estamos acostumados, tá bom? Então isso é só a nível de curiosidade para vocês lembrarem aí do que já viram algum dia. Deixei aqui de novo para vocês como é que nós fazemos a leitura do número. Então vamos lá, ó. De novo, um número inteiro, né? Eu vou começar sempre do primeiro número aqui, da direita para a esquerda. O primeiro número vai ser a minha unidade, o segundo número a minha dezena, o terceiro a minha centena e o quarto o meu milhar. Se a gente transformar isso daqui em um valor de dinheiro, né, em reais, por exemplo, às vezes a leitura fica mais fácil. Aqui eu poderia dizer que eu tenho um número chamado 3.333, né, que é um número inteiro e fica fácil a leitura. Mas se eu tiver dúvida, eu posso transportar para o real e aí muitas vezes fica mais fácil a compreensão. Eu dizer que eu tenho para vocês 3.333 reais inteiros. Vejam, esse número não tem vírgula. Se ele não tem vírgula, ele não tem números menores do que 1. Então ele não tem, seria no reais, né? Ele não teria centavos, por exemplo, né? Ele é um número inteiro, ele é um valor inteiro, tá bom? Reparem um detalhe aqui, ó, neste número, que ele tem um ponto. E este ponto, gente, ele é só para demarcar a casa de milhar, porque a leitura do nosso número, ela é sempre feita de 3 em 3, né? A cada 3 números muda-se a categoria de leitura. Então, por isso é que tem este ponto. Por que eu estou dando ênfase a ele nesse momento? Porque é importante que vocês não confundam o ponto do número com a vírgula, ou um ponto decimal, que seria a vírgula. Porque um ponto, ele só serve para nós para fazer a leitura do número. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou escrever aqui embaixo. Penicilina, que é um medicamento que vocês já aprenderam, né, um antibiótico, que ela tem 10 milhões de U's. Reparem que eu digitei os pontos. Por que eu digitei os pontos? Porque a cada 3 unidades, ou seja, fazendo a leitura daqui para cá, eu preciso colocar um ponto para me facilitar a leitura, né? Então, só para que fique fácil de eu identificar quanto vale aquele número. Mas eu não posso confundir ponto com vírgula, porque se eu disser para vocês que eu tenho 3.450 reais e 18 centavos, reparem que este outro número que eu coloquei aqui para vocês, ele tem tanto o ponto de separação para a leitura do número, quanto a vírgula, que caracteriza agora ele num número decimal não mais inteiro, né? Então eu sei que eu tenho centavos aí se eu colocar lá no real para facilitar a minha compreensão. Então a vírgula, ela é uma marcação decimal, ou seja, ela transfere, né, a leitura desse número para mim de algo inteiro para algo quebrado. O ponto não, o ponto ele é uma marcação de leitura, para facilitar a leitura, porque imaginem aqui no caso da penicilina, se não tivesse o pontinho para eu fazer a leitura, olha como que fica complicado eu saber quanto vale esses 10 milhões de unidades, né? Por isso que a cada 3 números a partir da unidade nós demarcamos com um ponto para facilitar a leitura. Então não confundam, por favor, o ponto, que é uma demarcação para facilitação da leitura, com a vírgula, que é uma demarcação de número decimal, ou seja, ele transforma o valor do número. Então a vírgula, ela transforma o valor do número, porque é diferente eu falar que eu recebi 3.450 reais de eu falar que eu recebi 3.450 reais e 18 centavos. Então veja, altera o número fazendo a leitura já com a vírgula, tá bom? O próximo tema que eu vou deixar para vocês já é aritmética, ou seja, já é o cálculo, né, propriamente dito. E aí eu vou deixar no próximo vídeo a adição, que é o primeiro vídeo que a gente vai ver aqui de aritmética propriamente dito. Até já, gente!